E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é a mentalidade abundante. Mas para começar a falar, sobre esse modelo de pensamento, esse modelo de crença, é interessante que a gente saiba que existe o completo oposto, dessa mentalidade, que é a mentalidade escassa. Ou seja, existe a mentalidade abundante e a mentalidade escassa. E isso são conceitos que são bem discutidos quando se fala sobre relacionamento. E geralmente esses termos de abundante e mentalidade escassa é uma forma, de indicar como aquela pessoa que tem esse traço de mentalidade percebe, reage ou age às situações dos seus contextos e às suas oportunidades e recursos, principalmente quando se fala sobre interações sociais e relacionamentos amorosos ou sexuais. Outro ponto interessante também que está totalmente relacionado a essa ideia de mentalidade abundante é o seguinte: numa divisão superficial dos homens, a gente pode dividir eles em homens alfas e homens betas, ou então líderes e homens liderados. E esses homens de alto nível, que seriam esses alfas, eles têm sinais que demonstram que ele tem esse alto valor, tanto sinais visíveis como sinais invisíveis. E principalmente, essas características, principalmente as características visíveis, elas muito mais facilmente agregam um certo tipo de valor para aquele homem. Ou seja, muitas posses, um carro específico, uma marca de roupa específica, um relógio específico, certas amizades específicas fazem com que aquele homem tenha o título de alto valor através desses símbolos de poder visíveis, que são dinheiro, que são veículos, mulheres que estão associadas a esse cara, mas também existem sinais invisíveis de que o cara é um homem de alto valor, que é basicamente os comportamentos dele, a mentalidade dele, as companhias dele, os resultados que ele tem. Então, quando a gente fala sobre esses traços invisíveis, são traços principalmente de personalidade, comportamento e mentalidade que você não consegue enxergar no primeiro plano, diferente dos sinais visíveis. Então, quando você fala sobre mentalidade abundante, esse é um recurso ou um traço de alto valor masculino que é invisível. Então, você não consegue distinguir esse traço pelos resultados dele, e sim através de uma parceria ou através de uma conversa ou através de alguma interação que você tem ali com ele, que ao longo do tempo, das horas ou dos dias que você tem essa interação você acaba percebendo esses traços que são invisíveis. Então, sabendo disso, vamos lá para o tema. A mentalidade abundante, ela se baseia principalmente em crenças, por isso que é uma mentalidade, que ela se baseia em crenças e ideias de que esse cara tem muitos recursos ao seu redor e tem muitas oportunidades em termos de relacionamento, sexo e sedução, tá ligado? Isso acaba fazendo com que essa pessoa acredite que existem muitas mulheres, ou pessoas com quem ela pode estabelecer certos tipos de conexões amorosas ou sexuais. E muitas vezes, esse cara que tem essa mentalidade abundante, ele não sente tanto medo de perda e não sente tanto impacto quando ele perde algo. Até porque o que ele imagina é que se ele perde uma oportunidade, não tem problema, pois tem diversas outras possibilidades ou diversas outras mulheres que estão com vontade ou dispostas a se relacionar com esse cara. E daí, isso acaba resultando em alguns tipos de comportamento. Ou seja, esse cara tem uma mentalidade específica, que é essa mentalidade de que ele tem muitas opções e recursos ao redor dele, e isso acaba resultando em um comportamento. Então, essa pessoa que tem essa mentalidade abundante, ela se sente geralmente muito confiante e ela sempre tem facilidade de conseguir ou ir atrás ou encontrar algum parceiro. Então, geralmente essa pessoa acaba não se preocupando de uma maneira tão excessiva com a perca de um relacionamento. Óbvio que ela pode sim se abalar, porque ela é um ser humano, com emoções, principalmente se aquela mulher que está rompendo com ele é uma mulher que é muito interessante para ele, mas, via de regra, uma perda
não anula, né, as outras oportunidades que esse cara tem. Então ele vai sim sentir, mas não sentir tanto quanto outras pessoas que não têm essa mesma mentalidade. E outro comportamento que acaba emergindo desse pensamento é que, em vez de muitas vezes esse cara se agarrar a uma única pessoa, na verdade, por ele ter uma mentalidade abundante, ele acaba disposto muitas vezes de ele mesmo deixar algum relacionamento que ele percebe que não é interessante para ele, sabendo justamente que existem melhores oportunidades. Então, o que é interessante aqui é que esse cara, percebendo que uma certa mulher não é tão interessante para ele, ou não é tão gente boa, não age como ele deseja, ele, por ter outras opções, ele percebe que existem opções melhores para ele e ele acaba com mais facilidade podendo sair desse relacionamento que não é interessante para ele. Então essa pessoa acaba sendo capaz de lidar muito melhor com rejeições ou com términos, até porque como um cara que já passou por diversas experiências interagindo com mulher e tendo sucesso, ele sim supera muito mais fácil essas rejeições e alguns términos, né? Por simplesmente saber inconscientemente que ele consegue, com poucas tentativas ali durante a semana, ter mais mulheres dando atenção para ele, ou ter mulheres dando afeto, né, carinho e muitas vezes até sexo para ele. E como ele já fez várias vezes esse processo de iniciar um relacionamento, interagir, né, no meio do relacionamento e depois simplesmente terminar ou ser rejeitado, ele acaba vendo isso como um processo muito mais natural do que um cara que não tem muitas opções e acaba perdendo alguma opção que ele achava interessante. Nessa situação, né, esse cara que tinha poucas opções, ele acaba sentindo um abalo muito forte porque ele acreditava realmente que aquela era a única opção dele, diferente desse cara que já vai ver de uma maneira muito mais natural e vai ter muito mais facilidade de deixar, né, terminar esse relacionamento que não está mais interessante para ninguém. E para complementar ainda mais o seu entendimento sobre essa mentalidade abundante, é interessante a gente falar sobre a mentalidade escassa, que é justamente o oposto dessa mentalidade abundante. E geralmente essa mentalidade ela se baseia também em uma crença, né, ou em uma percepção de que ao seu redor existem poucos recursos, ou seja, os recursos são limitados. Pelo próprio nome já dá para sacar muita coisa, né? A mentalidade abundante quer dizer que esse cara tem uma forma de ver o mundo onde ele se sente rodeado de oportunidades, rodeado de recursos, enquanto que na mentalidade escassa é o contrário, o cara se sente sozinho, o cara se sente como se não tivesse muitas oportunidades e que cada oportunidade tem muito valor justamente por ele não ter muito essa capacidade de ter essas relações emocionais, sexuais ou de relacionamento. Então essa mentalidade escassa ela é uma forma de pensar ou de ver o mundo e que geralmente está muito mais associada a perceber que os recursos para esse cara são limitados. Então essa pessoa que tem essa mentalidade escassa, ela geralmente vai acreditar que existem poucas oportunidades disponíveis para ela e que, via de regra, é muito penoso ou difícil encontrar parceiros para essa mesma pessoa. E outro traço também é que essa pessoa realmente acredita que perder uma oportunidade ou perder uma mulher, né, ou perder uma pessoa, geralmente isso vai gerar um dano emocional muito grande, porque ela acredita que não vai conseguir ou que não vão ter novas oportunidades daquilo se repetir com outra pessoa, tá ligado? Então, da mesma forma como alguns pensamentos, algumas formas de ver o mundo de maneira abundante resulta em alguns resultados, essa mentalidade escassa ela também gera resultados e comportamentos que são interessantes, tá ligado? Geralmente essa pessoa ela se torna excessivamente ansiosa ou necessitada, tá ligado? Ela tenta a todo momento agarrar ou prender aquela pessoa que está se relacionando com ela. Então, se esse cara que tem uma mentalidade escassa se relaciona com uma mulher que ele acha minimamente atraente, ele vai sentir muitas sensações desagradáveis como ansiedade ou como uma dependência emocional, tá ligado? Esse desejo de prender essa mulher a ele de qualquer forma, porque ele tem muito medo de perder essa e não conseguir outra mulher. Só que o interessante é que quanto mais você se
comporta desse jeito ansioso, desse jeito necessitado e desse jeito muito dependente, existe uma tendência natural das pessoas não quererem se relacionar com essa pessoa. Porque você não quer estar em um ambiente onde você recebe sempre cobranças, que você recebe sempre tentativas de fazer você se prender, né, ou você se agarrar a esse cara. Você, na verdade, prefere estar em ambientes onde a questão emocional é positiva, onde as interações são positivas, onde não tem essa disputa muito grande, não tem esse medo de perder, ou então essas sensações de desconforto, né, com relação a perder esse parceiro. Então, via de regra, quem tem realmente essa mentalidade escassa muito forte, ela acaba, através dessa própria mentalidade escassa, tirando as pessoas da vida dela e pondo elas para fora da vida dela, né? Porque justamente esse medo constante de perder o parceiro faz com que fique desagradável aquela interação. Sem contar, né, que quando a gente fala de mulher tem muita facilidade de perceber emoções, tem muita facilidade de perceber o que você está sentindo, por justamente ela viver em um mundo muito mais emocional. Então, se você conhece as emoções, você muito mais facilmente identifica quando alguém está sentindo alguma emoção específica. E se você identifica que aquela pessoa é muito necessitada, você tende realmente a fazer uma imagem mental dessa pessoa como uma pessoa necessitada e naturalmente você se afasta porque você não quer estar em um ambiente onde a todo momento você precisa por recursos ou dar atenção de uma maneira forçada. Então, essa pessoa que tem essa mentalidade escassa muito forte, ela acaba se tornando muito dependente de algum relacionamento ou de poucos relacionamentos que essa pessoa tem, né? Para acabar se sentindo bem ou se sentir de maneira completa. E isso acaba gerando essa dinâmica, esse comportamento de dependência emocional que faz completamente o oposto do que esse cara já queria. Se esse cara tem essa mentalidade escassa e ele age dessa forma totalmente dependente, dessa forma necessitada ou ansiosa, ela tende realmente a afastar ainda mais as pessoas, diferente de alguém que tem a mentalidade abundante, onde você enxerga aquela pessoa como tendo a capacidade de trazer mais recursos, de trazer emoções mais interessantes, de trazer, né, um controle emocional, de trazer ali uma tranquilidade, uma autossuficiência muito mais interessante para se relacionar com aquela pessoa. Se você ficou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho se não ativou ainda, né? Se inscreve se não for inscrito e dá uma olhada no link aí na descrição, que tem alguns links interessantes para você que deseja desenvolver ainda mais conhecimento sobre relacionamentos e sobre comportamento humano, né? E é isso. Até o próximo vídeo e valeu!